Você sempre foi precoce, você está contando que era um goleiro com 14 anos, já tinha plena convicção do que você queria. E também, precocemente, você é chamado para a Copa de 70. Sim. Pela primeira vez, é um terceiro goleiro chamado, faz surpresa para todo mundo, machuca o Rogério e chama um terceiro goleiro. Como é que foi aquilo para você? Foi uma surpresa total? Você imaginava que pudesse acontecer? Olha, Flávio, eu não fui chamado de terceiro. Eu fui chamado por um jornalista que classificou o Brasil nas eliminatórias e resolveu trocar algumas coisas. Foi um inovador. Porque eu sempre João Saldanha. João Saldanha. O João Saldanha, o carioca João Saldanha, o político João Saldanha, né? Muito bem. O que ele fez? Eu acho que ele estava querendo inovar um pouco. Porque todo mundo que falava, e eu lembro do meu pai falar isso, que todo mundo falava que para ser um bom goleiro tem que ter mais do que 30 anos. Pô, eu não tinha nem 20. Mas eu tenho que esperar 10 anos para ser. Aí acabou a classificatória do Brasil, saiu o João Saldanha, eu já era titular, campeão já pelo Palmeiras, e o Ado, o outro goleiro que foi chamado, que é nosso amigo até hoje, Eduardo Sting, ele também era titular e também foi chamado. Ele é 2 anos mais velho que eu. Então todo mundo estranhou. 2 garotos no gol. Mas eram 2 garotos já com responsabilidade e com know-how de time grande e de título. Então foi aí que nós conversamos e começamos. Fomos eu e o Ado treinando maravilhosamente bem e tal. Ocorreu, não sei se é um fato político, algum problema pessoal, não sei. Tiraram o João Saldanha da titularidade de treinador do Brasil. E trouxeram o Zagallo, e quando o Zagallo, o carioca, saiu do Rio para a Copa do Mundo, para os treinamentos, ele já trouxe junto com ele alguns companheiros atletas, entre eles o Félix. O Félix já tinha uma certa idade, já tinha 30 anos. E era goleiro do Fluminense. Era goleiro do Fluminense. Ele tinha saído daqui, da Portuguesa, por baixo, bem por baixo. E se levantou, ótimo, maravilhoso. Mérito dele todo, tal, no Fluminense. E o Zagallo foi treinador, era treinador dele, tal, e chamou. Obviamente, para 2 garotos, entre aspas, na seleção brasileira, foi uma decepção. Mais decepção ainda para mim, porque quando eu fui, entre aspas, cortado, na véspera de ir para o México, alguns membros da comissão técnica foram até o meu quarto. Eu me lembro que nós estávamos hospedados no Hotel das Paineiras, lá no Rio de Janeiro. O preparador físico entrou e falou, olha, você foi cortado, eu sei disso, mas não leve a mão, não. Você é bom goleiro, é melhor até do que eles falaram. Mas você é o mais novo, pode esperar. Mas que corte é esse? Eu posso esperar? Aí entrou o segundo preparador físico. Depois entrou o treinador de goleiro. Falei, pô, eu não estou entendendo, juro por Deus que eu não estou. Eles me elogiam, acontece tudo isso e eu estou fora. Paciência, hierarquia tem que ser respeitado. Fui embora. Estava treinando no Palmeiras, andando, passeando na cidade, quando fiquei sabendo que estavam me procurando e não me achava. Eu estava numa casa de um amigo. Quando eu cheguei na minha casa, estava lotado de gente a minha casa. Eu falei, mas o que está acontecendo? Será que aconteceu alguma coisa com meus pais, meus irmãos? Quando eu cheguei lá, eram jornalistas. Por quê? Porque eu tinha acabado de ser convocado que o Rogério tinha machucado. Pecado o Rogério machucar, porque era muito bom jogador e naquela época ele já era o titular. O reserva era o Jairzinho. Exatamente. Depois o Jairzinho foi fantástico. Então, eu peguei, voei para o México e aí nunca fiquei no banco, ficou como terceiro. Mas eu aprendi muito. Não, ótimo não foi, não, porque eu não joguei. Mas foi assim um aprendizado intenso. Por quê? Porque eu percebi que algumas posições, depois de 70, estariam vagas. Pela idade dos jogadores, não é pela competência só, não, pela idade dos jogadores. E o goleiro era um. Perfeito. Entendeu? Falei, eu e o Ado, né, a gente falava, falei, Ado, ó, acabou a Copa do Mundo,
A próxima Copa do Mundo vai jogar você ou eu. Exatamente. Se vira para lá que eu me viro para cá. Nós somos mais novos. O Félix acabou de ser campeão mundial, legal, maravilhoso, só que ele não vai dar conta do recado até lá. Claro. Ele falou, pô, é verdade, Leão. Bom, eu segui uma linha, uma doutrina e consegui, através disso, do meu aprendizado, a conquista de ser o titular da Copa pós-70. Aí eu fiquei durante muito tempo da Copa, né? E algumas coisas aconteceram nesse meio, porque nada é maravilhoso, mas isso é muito bom, porque você vai se revigorando e você vai se reprogramando e você vai melhorando.